Você sabe o que é liquidação de sentença? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreender melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a liquidação de sentença. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos abordando o processo de execução. Para que possamos falar em execução, é indispensável a existência de um título líquido. Título líquido é aquele que indica claramente o bem que deve ser entregue ou a quantia que deve ser paga. Lembrando que a realização de cálculos aritméticos não torna o título ilíquido. Então, o título líquido é aquele em que ele aponta claramente a obrigação que é devida e que, caso não esteja apontada claramente, ela pode ser obtida por meros cálculos aritméticos. Isso será um título líquido. Na execução de título extrajudicial, não existe liquidação de sentença. A liquidação de sentença é um procedimento, como o nome diz, para tornar líquida uma sentença. Porque muitas vezes a sentença ela é proferida na ação de conhecimento, no processo de conhecimento, mas não há elementos ali para estabelecer o quanto debeato. A fixação do quanto debeato vai se dar numa fase do procedimento, que é a fase de liquidação de sentença. Sem a liquidação dessa sentença ilíquida, não é possível chegar à fase executória, que é a fase do cumprimento de sentença. Então, liquidação de sentença é um instrumento que vai estar presente naquelas execuções de títulos judiciais onde o quanto debeato não está definido na sentença. Existem dois tipos de liquidação de sentença previstos no nosso Código de Processo Civil. Um é a liquidação por arbitramento e outro é a liquidação através do procedimento ordinário, do procedimento comum. Essas duas espécies de liquidação ainda têm agregadas uma terceira espécie, que é a liquidação da sentença em ação civil pública, que trata de direitos individuais homogêneos, onde há condenação. Nesse caso, essa liquidação está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, podemos dizer que hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós temos 3 tipos de liquidação de sentença. 2 tipos estão no nosso Código de Processo Civil, que é a liquidação por arbitramento e a liquidação por procedimento ordinário. Outro tipo está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é a liquidação nas ações civis públicas, que a condenação, a reparação de danos de direitos individuais homogêneos, que nesse caso, cada um dos consumidores lesados deverá pleitear a sua liquidação dessa sentença na ação civil pública. A liquidação de sentença ela está prevista nos artigos 509 a 512 do nosso Código de Processo Civil. E ela é uma fase do procedimento comum. Portanto, vindo a sentença condenatória e seu trânsito em julgado, haverá necessidade da liquidação dessa sentença, caso ela tenha uma parte ilíquida ou toda ela seja ilíquida. Por isso, por ser uma fase no procedimento, não há que se falar em citação do réu, daquele que vai ser promovido na liquidação de sentença. O que nós temos é a intimação do réu através de seu advogado. E se o réu estiver revel na fase de conhecimento, não haverá necessidade de intimação do réu para a liquidação de sentença. Quem é parte legítima para ingressar com liquidação de sentença? A parte legítima aí tanto pode ser o credor como o devedor. O credor, obviamente, ele tem interesse na liquidação de sentença para apurar o quanto debeato e ele poder
cobrar o devedor. Já o devedor, ele também é parte legítima porque ele tem interesse em cumprir a obrigação. Então, ele pode ingressar com a liquidação de sentença para que seja logo fixado o quanto de beato e ele possa cumprir a obrigação a qual foi condenado. Uma ressalva é em relação à liquidação de sentença lá do Código de Defesa do Consumidor, que eu comentei agora há pouco, que é aquela que se refere às ações civis públicas que apuram direitos individuais homogêneos, lesões a direitos individuais homogêneos. Nessas ações civis públicas, a legitimidade para a liquidação de sentença é exclusiva do credor. Então, o devedor não pode ingressar com a liquidação de sentença nessas ações civis públicas. Somente o credor individualmente vai ingressar com a liquidação de sentença. Qual é a natureza jurídica da liquidação de sentença? A liquidação de sentença é uma fase que se insere dentro do processo de conhecimento, porque ela é um instrumento pelo qual o juiz vai apurar o valor devido no título executivo judicial. Então, a natureza jurídica da liquidação de sentença, ela tem natureza declaratória. E ela não resolve o mérito de uma questão, ela apenas aponta um valor devido. Por isso, ela é recorrível através de agravo de instrumento, já que ela é decidida por meio de uma decisão interlocutória. É possível a liquidação provisória de sentença? Da mesma forma que é possível o cumprimento provisório de sentença, a liquidação provisória ela é possível. Havendo recurso da sentença proferida, nada impede que nem o credor e nem o devedor venham a propor a liquidação de sentença. Tanto um como o outro pode propor a liquidação provisória de sentença. Uma observação é que ela correrá por conta de quem a promover. Ou seja, se a sentença ao final for reformada no julgamento do recurso, a consequência disso é que ela não vai gerar efeitos, já que aquilo que se pretendia fixar como ponto de beato perdeu o objeto com o julgamento do recurso de apelação em relação à sentença. Outro ponto importante é que o cumprimento provisório de sentença ele é possível no caso dos recursos sem efeito suspensivo. Mas a liquidação de sentença é possível ainda que o recurso tenha efeito suspensivo. Isso por quê? Porque não há ato constritivo na liquidação de sentença. Portanto, mesmo na pendência de recurso com efeito suspensivo, é possível utilizar a liquidação de sentença para a apuração do quando de beato fixado na sentença que ainda não transitou em julgado. E se a sentença tiver uma parte líquida e uma parte ilíquida, como deveremos proceder? Nesse caso, em relação à parte líquida, vai se propor o cumprimento de sentença. Em relação à parte líquida, será proposto a liquidação de sentença. Não há nenhum problema em tramitarem em separado a liquidação de sentença da parte líquida e o cumprimento de sentença da parte líquida. É possível o juiz se valer de cálculos do contador judicial? E a resposta é sim. Normalmente, na liquidação, em que você tenha situações que cabe um mero cálculo, não será o caso de liquidação. Se é um mero cálculo aritmético, incumbe ao credor apresentar o cálculo. Se o devedor não concordar com esse cálculo, ele poderá apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Se o juiz entender que o valor que o credor está apresentando é excessivo, ele mesmo pode, de ofício ou através do procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ele pode decidir o valor que o cálculo está correto. Mas, se o cálculo for complexo, o próprio CPC autoriza no artigo 524 que o juiz ele utilize o contador judicial, ou seja, ele encaminha os autos para que sejam feitos os cálculos pelo contador da justiça, pelo servidor responsável por aferir os cálculos judiciais. Isso não configura uma liquidação de sentença, é apenas um instrumento dado ao juiz
para que ele tenha mais segurança quando ele se depara com o cumprimento de sentença com um determinado valor cobrado e ele ficou em dúvida, ainda que não tenha acontecido a impugnação pelo devedor, ele pode se valer de ofício desse servidor da justiça que conferirá e fará os cálculos da forma correta. E se houve impugnação ao cumprimento de sentença, também ele pode se valer desse instrumento. O importante é que fique claro que não é uma espécie de liquidação de sentença. É apenas um instrumento colocado nas mãos do juiz para que ele encontre o valor que depende de um cálculo aritmético, o valor mais correto, o valor preciso. E como funciona a liquidação por arbitramento? Na liquidação por arbitramento, como o nome diz, o juiz vai arbitrar o valor devido. Só que ele, para utilizar esse arbitramento, ele vai se valer de documentos apresentados pelas partes e, se os documentos não forem suficientes, ele pode se valer de perícia, ou seja, ele nomeará um perito. O importante é dizer que não há instrução na liquidação por arbitramento. Na liquidação por arbitramento, as partes vão apresentar documentos e o juiz, caso entenda necessário e os documentos não sejam suficientes, ele poderá determinar a realização de perícia, diferente lá da liquidação pelo procedimento comum, que na liquidação pelo procedimento comum, há sim uma instrução, podem ser até ouvidas testemunhas. Na liquidação por arbitramento, não. Apenas documentos apresentados pelas partes e o juiz querendo pode se valer de perito. Um detalhe importante é que, normalmente, o juiz, na sentença, ele fixa qual vai ser a forma de liquidação. Mas esse conteúdo da sentença, ele não fica revestido pela coisa julgada. Se o juiz, por exemplo, na sentença, ele fixa que a liquidação se dará por arbitramento, mas, ao iniciar a liquidação, ele percebe que o arbitramento não vai ser útil, já que há fatos que precisam ser melhor provados, então ele pode alterar e dizer que a liquidação vai ter que se dar pelo procedimento comum. Essa é uma observação importante. Mas uma observação que eu gostaria de deixar é que na liquidação por arbitramento não cabe condenação em honorários, porque não há fato novo a ser provado, não há discussão sobre fatos, apenas documentos e laudo pericial, se for o caso. Então, por isso, não cabe condenação em honorários na liquidação por arbitramento. E como funciona a liquidação pelo procedimento comum? A liquidação pelo procedimento comum, ele vai ter uma fase instrutória. Então, o réu ele vai ser intimado para apresentar a contestação e vai se discutir quais são os fatos novos que precisarão ser provados para possibilitar a fixação do valor devido. Esses fatos novos não são fatos que aconteceram após a sentença, e sim, fatos novos são aqueles que não foram apreciados, porque não foram levados ao conhecimento do juízo na fase de conhecimento. Por fatos novos, por exemplo, você pode ter uma pessoa que sofreu um acidente, em razão desse acidente, ela ficou com sequelas, só que as sequelas só se agravaram muito depois do curso do processo ou até depois do processo. Esse fato novo vai repercutir o quê? Por exemplo, na indenização de danos estéticos. Então, esses danos estéticos eles são apurados na fase de liquidação pelo procedimento comum e, nessa fase, pode ser produzido todo tipo de prova. Depois de colhida a contestação, o juiz ele vai determinar a instrução, inclusive pode ser realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas. E, ao final, o juiz ele vai fixar o quanto de beato. Ao fixar o quanto de beato, ele vai fazer também por decisão interlocutória. Não vai fazer isso, embora ele esteja decidindo algo que teve o procedimento comum, que é a liquidação de sentença pelo procedimento comum. A decisão final, que fixa o quanto de beato, ela se dá através de decisão interlocutória, da mesma forma que na liquidação por arbitramento.
E se o juiz, ao final da liquidação de sentença, não conseguir apurar o quanto de beato? O juiz, nesse caso, ele, às vezes, vai fazer a dilação probatória e não vai chegar a uma conclusão. E ele, então, o que ele vai fazer? Ele vai extinguir a liquidação de sentença por ausência de demonstração do valor devido. Isso não impede que a parte credora ingresse com nova liquidação de sentença. Ou seja, a não identificação do valor devido não faz coisa julgada material. Apenas a parte credora deverá ingressar com nova liquidação de sentença. Se ela encontrar o valor devido, o juiz encontrar o valor devido, obviamente ele fará uma decisão interlocutória fixando esse valor. Tanto no caso de ele fixar o valor, quanto no caso de ele não fixar o valor, o recurso cabível é o mesmo, agravo de instrumento, porque ambas decisões serão decisões interlocutórias. E como funciona a liquidação de sentença genérica proferida nas ações civis públicas que tratam de direitos do consumidor, prevista no Código de Defesa do Consumidor? Nesse caso, só quem pode promover a liquidação é a vítima. Então, diferente da liquidação do Código de Processo Civil, que tanto o devedor como o credor podem promover, no Código de Defesa do Consumidor, nas ações civis públicas, somente a vítima pode propor a liquidação de sentença. E essa liquidação, ela vai ser diferente lá do Código de Processo Civil. Nessa liquidação, o réu ele vai ser citado. E o credor, ele, além de ter que provar o quanto de beato, ele tem que provar a sua legitimidade, ou seja, o credor que está promovendo a liquidação de sentença, dessa sentença em ação civil pública, ele deverá provar que ele foi vítima ou do produto ou do serviço considerado lesivo na sentença da ação civil pública. Então, ele tem que provar que foi vítima daquele evento de consumo e provar também o quanto de beato. E essa sentença, essa liquidação de sentença, ela não vai ser meramente declaratória. Ela vai ser uma liquidação de sentença de natureza constitutiva, porque vai fixar que determinada pessoa tem direito a receber uma indenização prevista naquela determinada sentença em ação civil pública. É possível liquidação de sentença no curso de uma execução? E a resposta é sim. Quando estivermos diante daquelas execuções de entrega de um bem específico ou cumprimento de uma obrigação específica, nesses casos, se a obrigação se tornar impossível, essa obrigação se converte em perdas e danos. A fixação dessas perdas e danos vai se dar através de liquidação de sentença. Portanto, é possível a liquidação de sentença em uma execução quando se tratar de uma obrigação de entregar coisa certa ou uma obrigação específica. Tornando-se a obrigação impossível, a conversão em perdas e danos e a fixação do valor devido deverá ser apurada através de liquidação de sentença. Esse era o conteúdo que tínhamos para discutir esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e nós vamos responder com o maior prazer. Se você tem a sugestão de algum tema, também deixe nos comentários, que nós vamos preparar uma pílula jurídica sobre o assunto que você sugeriu. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão estudando direito, que trabalham com o direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.